Com tantos tesouros durante todos os capítulos das cartas ao Gálatas que nós compartilhamos aqui, chegamos ao último capítulo da carta. Se você quiser saber a conclusão, fique comigo até o final desse vídeo aqui no Bible Shock. Sejam bem-vindos ao 8º episódio de Bible Shock. Muito obrigado a vocês que estão comigo desde o primeiro vídeo e a vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Então abram suas Bíblias em Gálatas capítulo 6 e hoje estamos finalizando a carta aos Gálatas. Antes de nós irmos para a leitura, gostaria de falar a vocês que se vocês quiserem se contextualizar sobre o que nós estamos finalizando aqui, eu sugiro que vocês assistam os vídeos anteriores. Então nós temos aqui desde Gálatas capítulo 1 até hoje, Gálatas capítulo 6, tá certo? Sendo assim, vamos à leitura. Versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, sendo nada, engana-se a si mesmo. Paulo está continuando o mesmo assunto que ele estava falando no capítulo anterior. Lembrando, gente, que é uma carta inteira, está dividida em capítulos, mas no original é uma carta inteira, que está tratando do mesmo assunto desde o início. Então, quando Paulo fala a respeito da vida na carne e a vida no espírito, e se nós vivemos no Espírito e nós vemos algum irmão sendo surpreendido em pecado, qual que é a nossa função por estarmos no Espírito, por estarmos sendo movidos pela transformação que o Espírito tem feito em nossa vida? De restaurar esse irmão. E não jogá-lo ainda mais no buraco e não jogá-lo ainda mais sobre a condenação. Pelo contrário, nós devemos abraçá-lo, nós devemos instruí-lo e nós devemos restaurá-lo para que ele também consiga se livrar dos pecados que um dia nós estávamos praticando e que pelo Espírito fomos libertos dele. E ainda assim, a gente deve cuidar para que a gente não caia na tentação. Porque nós, como a Bíblia fala, nossa carne milita contra o Espírito o tempo todo. Então nós temos que tomar cuidado, estar sempre vigiando, sempre orando, sempre buscando a direção do Espírito Santo para que nós não caiamos nessas tentações. Levar os fardos uns dos outros, ou seja, compartilhar as dificuldades, você ajudar a carregar, ajudar a vencer os problemas uns dos outros. Se aquele irmão está com uma dificuldade em algum pecado, em alguma área, nós devemos ajudá-lo e assim também se deixar ser ajudado pelas coisas que somos mais fracos. Ele está falando que isso é a lei de Cristo, que é a questão do amor. Que lei de Cristo? Aquilo que ele falou no capítulo anterior, no capítulo 5, versículo 16. Se você amar o seu próximo como a si mesmo, você está cumprindo toda a lei. Então, é exatamente isso que significa aqui a lei de Cristo. Se você está carregando os fardos pesados uns dos outros, significa que você está amando o seu próximo. E o que é amar o seu próximo? Eu falei também no vídeo anterior. Amar o próximo é entender, é quando a gente entende que nós somos tão pecadores quanto o nosso irmão, ao ponto de entender que somos dependentes da graça de Deus como todo mundo, porque nós nunca conseguiríamos nos salvar se não fosse a graça de Cristo. E entendendo isso, que o meu irmão também é dependente dessa graça, não vou olhar ele como melhor ou pior do que eu. Pelo contrário, eu vou entendê-lo como igual. E se ele falha em algumas coisas, eu falho em outra e eu preciso ajudá-lo. Então, carregar as cargas de uns dos outros é exatamente isso que significa. Eu reconhecer que sou tão pecador quanto o meu irmão e assim ajudar ele nas dificuldades dele e assim como ele ajuda nas minhas dificuldades. E assim segue a igreja em relação à vida espiritual, amando uns aos outros. Ou seja, reconhecendo que todos nós somos dependentes da graça de Deus para a salvação e que ninguém é perfeito a não ser o nosso Senhor que nos salvou, Jesus Cristo. E se alguém ainda está se considerando alguma coisa, se alguém ainda acha que é alguma coisa, e no versículo 3, quando ele fala se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, e está se enganando, é exatamente pensar que é superior ao irmão. É relacionado a isso que eu acabei de falar acima. Se eu amo o meu próximo, eu entendo que sou tão pecador quanto ele. Então, se eu estou achando
que eu sou melhor do que o meu irmão em alguma coisa, ou porque eu venci algumas batalhas contra o pecado e o meu irmão ainda não venceu, e eu me acho melhor do que ele por causa disso, você já está dando lugar à sua própria carne e não ao Espírito, porque o Espírito vai nos fazer entender que eu sou tão pecador quanto aquele meu irmão, e aquele meu irmão está tendo mais dificuldade em algumas áreas do que eu tive, e eu, como tive menos dificuldade nessas áreas, que provavelmente vou ter mais dificuldade em outras, eu não tenho que ser soberbo ou achar que sou melhor do que o meu irmão, mas eu tenho que fazer o quê? Ajudá-lo a tentar restaurá-lo daquele pecado que o está incomodando. Essa vida no Espírito, ela nos traz essa transformação a esse ponto de nós olharmos o nosso irmão com compaixão e com a mesma graça que Cristo nos amou lá na cruz do Calvário. Temos que tomar cuidado com isso. Versículo 4. Cada um examine os seus próprios atos e então pode orgulhar-se de si mesmo sem comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. E sobre orgulhar-se de si mesmo, aqui nesse versículo, não é que você está se orgulhando por ser superior ao irmão, porque aqui ele está falando para não se comparar. Mas é importante que nós venhamos a ver as mudanças que o Espírito Santo está fazendo em nossas vidas, e isso nos alegra. E a gente orgulha de nós mesmos, não porque nós temos alguma força, mas orgulho dessa mudança, né? A gente se sentir feliz com essa mudança. A gente pode, nesse sentido, sem se comparar com o meu irmão. A gente não pode comparar. Porque se você começa a comparar com seu irmão, na verdade você não está agindo da maneira com que o Espírito Santo estaria dirigindo um de seus filhos. Pelo contrário, porque nós não somos superiores a ninguém. E em relação a não ser melhor do que ninguém, e não ser superior a ninguém, eu até li em alguns dos vídeos anteriores uma passagem de Mateus, quando Jesus chega e fala para os seus discípulos: olha, os imperadores, eles estão dominando sobre as pessoas, mas não será assim entre vocês. O que Jesus falou isso? Porque no meio de vocês, se vocês quiserem ser o maior, vai ter que ser servo. E se você quiser ser maior do que todos, você vai ter que ser servo de todos. E no reino do Senhor é isso. O que é ser bom no reino do Senhor? É ser servo do irmão, é servir o irmão. Então, Jesus coloca isso para todos os discípulos que se tornaram apóstolos. Sendo assim, essa foi uma ordenança de Jesus a eles, ao ponto de que nenhum dos apóstolos teria autoridade superior a nenhum dos outros apóstolos, porque todos eram dependentes da graça de Deus, assim como eu e você somos. E foi Jesus que falou isso. Temos que tomar cuidado em relação a essas coisas, para que a gente não acabe fazendo comparações com o nosso irmão. Mas não há problema em você ficar feliz de maneira alguma com as mudanças que você vê que o Espírito Santo está fazendo na sua vida e na minha vida, que ainda faz. Muitas coisas foram vencidas e muitas outras a vencer, até a gente chegar à estatura de um varão perfeito, que eu acredito que será na glória eterna. Pensamos bem nisso, para que a gente não caia e a gente não julgue o nosso irmão, ao invés de condenar ele mais porque ele está fazendo algo, mas que a gente se coloque no lugar desse irmão, entendendo a sua dor e dificuldade na luta contra este pecado, e que a gente seja suporte na vida dele para que ele possa vencer, assim como outros irmãos será na nossa vida, nas áreas que nós também precisamos vencer. No versículo 6, o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem instrui. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Compartilhe as coisas boas e não minta, pois de Deus não se zomba. A gente não pode viver uma vida tentando mostrar que nós somos santos, sendo que de repente estamos vivendo segundo a nossa própria vontade. É por isso que fala de Deus não se zomba. Nós não conseguimos esconder nada de Deus, gente. Nada. Então não adianta viver essa vida de aparência achando que Deus não te conhece. Ele conhece. Não tenta zombar de Deus achando que ele não sabe que você está vivendo uma vida da carne. De repente, esse que te instrui, você vem e compartilha que você está aprendendo, que você está mudando e tudo mais, mas na verdade você continua nas práticas ocultas daquilo que é totalmente contrário à vida espiritual, mas sim na prática dos seus próprios desejos, da sua própria carne. E tome cuidado, porque isso pode implicar em você realmente não ter sido mudado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos muda. Não é do dia para a noite,
Alguns têm suas dificuldades maiores aqui e ali, mas em relação a esse caso, é sobre tentar enganar. Se alguém está te instruindo a respeito de alguma coisa, não tente esconder que você está errando, mas assuma seus erros, porque essa também é uma qualidade que nós temos quando o Espírito Santo habita em nós, de nos arrependermos, de reconhecermos que somos falhos. E assim pedimos ajuda para que a gente possa mudar. E a vida eterna é somente para aqueles que vivem segundo o Espírito. Pois se vivemos segundo nós mesmos, nós estamos nos destruindo. Mas se vivemos segundo o Espírito, segundo a direção do Espírito Santo, para o caminho que nós devemos ir, este é o caminho para a vida eterna. Então nós teremos a vida eterna apenas se nós vivermos uma vida segundo o Espírito, ou seja, selado por ele. Versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Olha, então nunca perca a oportunidade de praticar o bem. E esse bem é segundo o Espírito. Então não perca a oportunidade. Mas Paulo alerta uma coisa muito importante aqui, que nós devemos priorizar os da família da fé. Eu quero dar um ênfase aqui em relação a algumas coisas que eu já vi ao longo dessa caminhada. Muitas vezes nós tentamos fazer coisas para muitas pessoas que não são do meio da família da fé, deixando os da família da fé de lado, achando que nós estamos, de alguma maneira, convertendo esses irmãos. Não estou falando que não devemos fazer. O problema é quando nós deixamos de lado os nossos irmãos que caminham conosco na igreja há muito tempo. Ah, mas esse irmão é isso, esse irmão é aquilo, esse irmão fez... Mas o irmão é pecador igual eu e você, ele tem suas dificuldades, nós falamos sobre isso acima, e nós temos que ser suportes um na vida do outro para que a gente possa, nessa caminhada, viver segundo a vontade do Espírito. O nosso irmão sendo suporte naquilo que nós não conseguimos muitas vezes se livrar, ele nos ajudar a carregar essa carga, é muito mais fácil. Então as pessoas usam alguns argumentos para ajudar os de fora e não os da fé, mas é implícito que nós temos que ajudar primeiro os irmãos da fé, aqueles que estão caminhando conosco pela mesma causa, ou seja, os irmãos em Cristo, e depois os de fora. Não é que nós não temos que ajudá-los, mas nós temos que priorizar os nossos irmãos de fé, que passam dificuldades. Muitas vezes passam dificuldades tão grandes e nós estamos tão bem dentro das nossas igrejas e nós não damos a importância para o nosso irmão que está sofrendo do lado por algumas coisas que ele está passando. Temos que mudar essa situação e sim ajudarmos uns aos outros, tanto em oração quanto no suporte. Versículo 11. Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a circuncidarem, agem de modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Olha, Paulo já falou, mano, olha com que letras grandes eu estou escrevendo. Tipo assim, eu estou muito irritado com vocês e muito preocupado. Leiam o que eu estou escrevendo aqui. Aqueles que estão aí tentando fazer com que vocês se circuncidem, que vocês vivam segundo a lei, eles não estão fazendo isso por vocês, eles estão fazendo isso por eles mesmos, para que eles não sejam perseguidos por causa da cruz de Cristo, para que eles se gloriem no corpo de vocês. É para isso, ou seja, é para eles mesmos. Eles não estão fazendo isso para Deus e muito menos para que você viva uma vida diante de Deus. Eles fazem isso por causa deles mesmos e não por causa da verdade. Tomem cuidado com isso, meus irmãos, a não dar ouvidos a essas pessoas que estão divulgando um falso evangelho, um falso ensino, com milhões de seguidores, seguindo uma mentira, seguindo algo que vai levar eles a viver segundo a vontade de si mesmo. É muito fácil nós vermos isso. A gente pode trazer essa questão do falso ensino hoje para falsas teologias que são anunciadas o tempo todo na internet, o tempo todo em muitas igrejas, que infelizmente as pessoas, porque elas estão procurando algo para elas mesmas, e se Deus supostamente tem algo muito bom de acordo com a vontade da pessoa a oferecer, então elas vão seguir.
E o que acontece? Essas pessoas interesseiras começam a trazer mensagens que elas não vão confrontar a gente em relação ao nosso pecado, e muito menos nos ajudar a vencer o nosso pecado. Ela vai fazer o oposto. Ela vai te deixar o coração muito aquecido, muito confortável, mas na verdade está levando as pessoas que seguem esse tipo de ensino à condenação, à perdição, porque elas estão aprendendo a colocar o coração delas nelas mesmas e não na palavra de Deus. Cuidado. Versículo 14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. Então Paulo ele está falando aqui que ele já não vive mais para o mundo, e se ele se gloria em alguma coisa, não é nele mesmo, mas em Cristo, naquilo que Cristo fez, porque ele morreu para o mundo, para viver como uma nova criatura. E é isso que pela fé acontece nas nossas vidas, na caminhada cristã. Quando o Senhor nos abre a mente para crer e nós entendemos e nos arrependemos dos nossos pecados, pela fé nós morremos com Cristo, ou seja, morremos para o mundo, morremos para a lei, nada nos acusa, porque ninguém vai cobrar um morto. Está morto. Agora, quando nós ressuscitamos com Cristo pela fé, nós nos tornamos novas criaturas, por isso justificados diante de Deus através de Jesus Cristo e não de nós mesmos. E Paulo, ele está dando esse ênfase aqui de algo que ele já falou lá no início da carta, a respeito da vida pela fé e não pelas obras. Aí ele vem e afirma: de nada vale ser circuncidado ou não. Não tem efeito algum. O que vale é ser nova criatura. Porque se eu sou nova criatura, significa que eu fui selado pelo Espírito. Se eu fui selado pelo Espírito, significa que em Cristo eu me tornei filho de Deus, filho da promessa e nova criatura, como nos capítulos anteriores nós vínhamos tratando. Em relação a viver sobre essa regra, aqui no versículo 16, quando ele fala assim, ó, paz e misericórdia sejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre Israel de Deus, muitas vezes as pessoas confundem um pouco que essa regra que ele está falando é a regra da lei. Não, a regra que Paulo está falando é outra. A palavra aqui no grego é karon, que significa padrão, norma ou regra de conduta. O que Paulo está falando é que a salvação é pela graça, por meio da fé e não por obras, como ele fala em Gálatas 2,16. É isso que ele está falando a respeito dessa regra. Ele está falando do princípio da nova criação em Cristo, que é o que eu acabei de falar aqui em cima. Então andar sobre essa regra significa viver segundo o evangelho da graça, não vivendo segundo as obras de acordo com a lei. Andar sobre essa regra significa viver o evangelho da graça e não viver pelas obras na lei para a justificação. Porque ninguém é justificado pela lei. A lei não justifica ninguém. As obras pela lei não justifica ninguém. Apenas a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos justificados através da fé em Cristo Jesus, é só dessa maneira. Nós somos justificados através da fé na obra redentora de Jesus na cruz. Morremos com Cristo, como eu já acabei de falar. Ressuscitamos com Cristo como novas criaturas. Agora, quando ele fala sobre Israel de Deus aqui no versículo, muita gente acha que ele está falando no sentido do povo todo de Israel. Mas não, ele está falando a respeito do Israel de Deus. Todos aqueles que são novas criaturas em Cristo através da graça, sendo eles judeus, sendo eles gentios. Então, quando se fala o Israel de Deus aqui, Paulo está falando daqueles que são de Israel, mas realmente têm a vida transformada através da fé em Jesus Cristo e não pela lei, e dos gentios que também têm a vida transformada através do Espírito Santo e não pela lei. É por isso que Paulo está falando aqui o Israel de Deus. Versículo 17. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Ele traz essas marcas. Que marcas? O resultado daquilo que ele tinha vivido pregando o evangelho. Se ele estava sofrendo tanto pelo evangelho, se ele estava levando as marcas de Cristo no seu corpo, que isso significa que ele estava sendo perseguido, né? Inclusive ele mesmo fala que ele era perseguido por pregar
o evangelho da graça, e muitos não estavam pregando a circuncisão só porque tinham medo de ser perseguidos também. Então Paulo, quando a gente vai para Atos, a gente vê o tanto que ele sofreu naufrágios e muitas coisas, e nós sabemos que Paulo entregou a sua própria vida até mesmo por causa desse evangelho. Ele entregou a sua vida, ele morreu. Quem morre por uma mentira? A pessoa chega ao ponto de inventar uma mentira e morrer por ela. Teria que ser lunático. Mas não. Paulo, ele recebeu esse evangelho da graça de Jesus Cristo, ele sofreu por causa disso, passou por tudo que ele passou, sabendo que isso era verdade, almejando uma vida eterna. E o Espírito, quando nos transforma, ele traz em nós esse sentimento de que nós não pertencemos mais a esse mundo. E o nosso coração almeja, sim, estar com o nosso Pai. Mas enquanto estamos aqui, o Espírito Santo nos dá forças para vencermos as situações que passaremos aqui nessa terra, mas o nosso coração está sempre almejando a glória. E mesmo passando por tudo que nós passamos, mesmo lutando contra muitas injustiças, mesmo nós vivendo as nossas dificuldades diárias, chegando até nos machucar nesse processo de santificação, infelizmente nós temos as nossas dificuldades para vencer e isso vai marcando os nossos corpos, né? Mas que a gente carregue essa marca não por causa das nossas cagadas, que a gente carregue essa marca por causa da verdade. Lembre-se disso, carregar as marcas de uma vida difícil, das dificuldades, por amor a Cristo é uma coisa. Carregar as marcas das cagadas e resultados das decisões que foram tomadas totalmente fora daquilo que o Espírito Santo estava guiando é outra. Então, que nós carreguemos as marcas de Cristo. Se somos perseguidos, que sejamos perseguidos por causa de Cristo e não por causa de nossas próprias decisões. Que venhamos a viver uma vida debaixo da vontade de Deus, vivida pelo Espírito. Assim, se somos perseguidos ou se enfrentamos as dificuldades da vida por causa do Evangelho, se orgulhe em carregar essas marcas. Mas não se orgulhe no sentido de achar que você é melhor que o outro irmão. Se orgulhe de estar sendo perseguido por causa da verdade, por estar amando o seu próximo, por estar sendo servo. E não orgulhoso e vivendo segundo a sua própria vontade, a vontade da carne. Então eu finalizo este capítulo, meus irmãos, com o último versículo desta carta que Paulo escreveu. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou do conteúdo, clique no like, comente, deixe o seu comentário, faça perguntas, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao Evangelho. Então eu fico por aqui com este último capítulo da Carta aos Gálatas. Vejo vocês no próximo vídeo, na próxima segunda-feira. Tchau!